Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo. Durante a pandemia de Covid-19, o cartão de crédito se consolidou como a forma preferida do brasileiro para lidar com as despesas do dia a dia. De acordo com o levantamento do Serasa, de cada 10 pessoas, 6 escolhem essa modalidade na hora de adquirir produtos ou serviços. Ele virou o melhor amigo do brasileiro. Está sempre à mão, pelo menos na hora de fazer uma compra. Quando tem uma compra muito grande que eu não consigo pagar no mês, aí parcela aí é bom, né? Mas fora isso, não... Em situações de parcelamento, de compra, alguma promoção, essas são as situações que fazem eu usar o cartão de crédito. Para parcelamento ajuda bastante? Ajuda. Eu mesmo uso para as coisas de casa, comprar material assim, até comida, a gente usa para tudo, moço. Dependendo da situação, a gente está usando para tudo. Quando acaba o limite, a gente para, né? Aí vai pagar, mas depois a gente continua comprando. Durante a pandemia de Covid-19, o cartão de crédito se consolidou como a forma preferida dos brasileiros para pagamentos. A pesquisa revela que 79% da população recorreu a algum tipo de crédito no período. E o cartão foi a opção escolhida por 62% da população. 14% pediram empréstimos a amigos e familiares e 10% utilizaram o cheque especial ou limites oferecidos pelos bancos. O levantamento também mostra que o uso do cartão é igual entre homens e mulheres, mas o público masculino tem limites de gastos maiores. Além disso, 74% dos clientes de cartões têm mais de 24 anos. O cartão tem a vantagem de fechar a negociação mais rapidamente, sem a necessidade de você ter uma confirmação demorada do pagamento. Então, vários estabelecimentos que vendem, inclusive, bens de primeira necessidade, como os grandes supermercados, já utilizam o cartão de crédito em suas vendas, mesmo para vendas de baixo valor, né, que são os produtos de uso aí do dia a dia, alimentos e produtos de higiene e limpeza. Então, agora, o uso do cartão é mais democrático, o que facilita, né, o dia a dia das famílias, aumenta o volume de vendas, mas impõe um cuidado maior, né, por parte do consumidor, até para que ele não perca essas contas, porque quando o dinheiro sai da carteira é muito fácil de você fazer seu orçamento, né? Você tem certeza de que você realizou aquele gasto, porque essa carteira agora está mais vazia. Mas o cartão de crédito, essa sensação, ela não vem naturalmente. O grande problema é que um dia a fatura chega e o que era solução vira problema. No último mês, o nível de endividamento do brasileiro aumentou 1,7 ponto percentual e esse foi o maior aumento desde 2017. O cartão de crédito foi apontado como um dos maiores vilões. O especialista afirma que para usar o cartão de crédito é preciso ter planejamento e também cuidado, principalmente com as compras por impulso. Primeiro, cuidado, olhe o que você está recebendo, olhe as suas receitas para você identificar qual é o teu potencial de consumo, aonde você pode gastar e aonde você não pode gastar. Cuidado com o consumo impulsivo, o cartão de crédito é muito fácil e prático, por isso também facilita bastante a impulsividade, né, da compra. E olha o seu nível de endividamento, se você consegue realmente honrar. Não conte em pagar parcela do cartão de crédito, conte se você consiga pagar a fatura integral. Uma conta que a Grace ainda está pagando. A manicure fala que teve que parcelar o valor da fatura do cartão. E a dívida passou de R$2.000 para R$6.000. É muito fácil, você vai, não tem dinheiro, você usa o cartão. Aí uma comprinha ali, um trocadinho ali, quando você vê tá um montão. E aí para pagar o dinheiro não entra, comissionada, o dinheiro não entra como você pretendia, aí tem que parcelar, os juros são altos. E você renegocia e vai indo, então é uma bola de neve. Fiz em 24 vezes, estou pagando ainda. Não tem jeito, tive que pagar, não tem que pagar, né? Mas com tudo isso, ela garante que aprendeu a lição. Triste e doída, mas ficou a lição. E agora cartão de crédito para usar? De vez em quando, assim, uma extrema necessidade. Tá lá, às vezes eu preciso, então um remédio, alguma coisa, vai lá e uso. Agora essas compras que a gente está vendo aqui foi tudo... Cartão alimentação. É cartão alimentação ou é à vista mesmo. Os preços dos imóveis residenciais tiveram a maior alta em 7 anos. No acumulado do ano, o avanço é de quase 3%. Os imóveis residenciais ficaram mais caros para a venda.
Segundo o índice Fipzap, o preço subiu 0,64% em julho. Essa foi a maior variação mensal desde agosto de 2014. Mas a alta em julho deve ficar abaixo do avanço projetado para a inflação oficial. Segundo o boletim Focus do Banco Central, a inflação deve ter subido 0,94% no mês passado. Em julho, 15 das 16 capitais monitoradas pelo índice Fipzap tiveram alta no preço médio de venda dos imóveis. Os maiores aumentos foram observados em Vitória, Curitiba e Goiânia. No ano passado, os preços dos imóveis residenciais avançaram 2,82%, abaixo da inflação esperada para o período. No acumulado em 12 meses, o índice tem alta de 5,13%, enquanto a expectativa para a inflação também é maior. Entre as capitais, o levantamento mostrou que o preço do metro quadrado ficou mais caro em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Brasília. Aumentaram as internações de idosos com mais de 80 anos por Covid em São Paulo e no Rio de Janeiro. Essa é a primeira vez desde março que pesquisadores observam a alta de hospitalizações nesta faixa etária. Um monitoramento feito pela Fundação Oswaldo Cruz revelou que as internações de pessoas com mais de 80 anos por Covid nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro cresceram no começo de julho, pela primeira vez desde o fim de março. Além disso, no Rio também foi observado um aumento de internações de idosos entre 60 e 79 anos. Em São Paulo, as projeções mostram que internações de pessoas na faixa etária acima de 80 anos aumentaram em torno de 48% entre o fim de junho e o fim de julho, passando de 666 para 985 pessoas. A situação é ainda pior no Rio de Janeiro, alta de 89%, com as internações indo de 315 para 595. E no estado fluminense, o aumento verificado começa a atingir as faixas dos 60 e 70 anos. Mas apesar desse cenário nas internações, não houve aumento de óbitos nos dois estados. Segundo pesquisadores, além da transmissão comunitária elevada, uma das hipóteses para isto pode estar associada à queda da imunidade conferida pela Coronavac, vacina aplicada na grande maioria dos idosos no começo da campanha. Estudos na China e no Chile apontaram para uma redução no nível de anticorpos após 6 meses em indivíduos que receberam esse imunizante. A cidade de São Paulo já registrou 50 casos da variante Delta da Covid-19. O Instituto Butantan confirmou 28 novos casos da cepa no município. Um balanço da Secretaria Municipal da Saúde garantiu que a cidade de São Paulo já tem 50 casos da variante Delta do novo coronavírus. O monitoramento da Prefeitura de São Paulo, realizado em parceria com o Instituto Butantan, confirmou 28 novos casos da cepa entre as amostras analisadas. Além disso, a variante já possui transmissão comunitária na capital paulista. Isso significa que o contágio já acontece entre pessoas sem histórico de viagem e sem que seja possível definir a origem da contaminação. Os casos estão em investigação pelas unidades básicas de saúde da rede municipal. O laboratório do Instituto Butantan é responsável pelo sequenciamento genético da variante. Um aumento no número de casos de Covid na última semana na cidade de São Paulo acendeu um alerta para as autoridades de saúde sobre um possível efeito da circulação dessa variante. Além disso, a taxa de transmissão da doença voltou a subir na capital. O avanço da cepa indiana pelo mundo já provoca o endurecimento das restrições sanitárias em diversos países. Mas no estado de São Paulo, houve um relaxamento das regras nas últimas semanas, com um aumento do horário do comércio e da recomendação de ocupação máxima. Depois da vacinação em massa, a cidade de Botucatu, no interior de São Paulo, já registrou queda no número de internações por Covid. Apesar disso, os casos subiram quase 25% em uma semana. E a Prefeitura reforça o alerta para manter as medidas de prevenção. Botucatu registrou queda de 84,5% no número de internações em UTIs ou enfermarias da cidade por causa da Covid-19. A redução nos casos moderados e graves da doença aconteceu mais de 2 meses depois da vacinação em massa. A cidade faz parte da pesquisa sobre a efetividade da vacina Oxford-AstraZeneca. No dia 2 de junho, Botucatu tinha um pico de internações com 97 moradores em UTIs ou enfermarias. Depois de cerca de 60 dias, esse número caiu para 15 pacientes internados.
Já com relação ao número de casos diários, pela primeira vez em 6 semanas seguidas, a cidade registrou 177 notificações positivas, um aumento de 24,6% na média diária, depois de 4 semanas de quedas e 2 de estabilidade. A média é de 25 casos por dia, contra 20 da semana anterior. Mesmo assim, após a ação de vacinação em massa, foi observada uma redução de 82,7% na média diária de novas notificações de casos em relação ao pico de registros que aconteceu entre 6 e 12 de junho. A Secretaria Municipal de Saúde afirma que a alta nos casos na última semana reforça os alertas das autoridades de saúde de que, mesmo com a vacinação, as medidas básicas de prevenção, como o uso de máscaras, higienização com álcool em gel e distanciamento social, precisam ser mantidas, mesmo após a aplicação da segunda dose, que vai acontecer nos dias 8 e 14 de agosto. E você vai ver ainda nesta edição. Relatório do governo americano mostra que a variante Delta se espalha muito mais rápido e tem mais chances de infectar vacinados. E ainda uma bela obra de arte vista do alto em um campo de arroz no Japão celebra os Jogos Olímpicos de Tóquio. Os detalhes você confere daqui a pouco. Até já! O preço das vacinas anti-Covid da Pfizer e da Moderna subiu após as mudanças feitas para adaptar os imunizantes às novas cepas. Estudos preliminares mostram eficácia contra a variante Delta. A informação é do secretário de Estado francês para assuntos europeus, Clément Beaune, confirmando uma notícia publicada pelo jornal Financial Times. Segundo a publicação, que teve acesso ao contrato concluído com a União Europeia, o preço da vacina da Pfizer aumentou de € 15,50 para € 19,50 a unidade e a da Moderna de € 19 para € 21,50. O reajuste ocorreu em pleno aumento de casos no velho continente por causa da variante Delta, contra a qual as vacinas das americanas Pfizer e Moderna devem ser eficazes para evitar formas graves da doença, conforme os primeiros estudos. Bruxelas sempre se opôs a revelar o preço de seus pedidos do imunizante. Em maio, a União Europeia fechou um novo contrato com a Pfizer-BioNTech para comprar 1 bilhão e 800 milhões de doses de sua vacina até 2023, mas não informou o preço. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou em julho que alcançou seu objetivo de contar com o número de doses suficientes para vacinar 70% dos europeus adultos, cerca de 336 milhões de pessoas. E um relatório do governo dos Estados Unidos mostrou que a variante Delta se espalha muito mais rápido e também tem maior probabilidade de infectar vacinados. A cepa indiana ainda pode desencadear doenças mais graves nas pessoas não vacinadas. Desde o início da pandemia, as variantes do coronavírus competem entre si. E no Brasil, a gama se tornou dominante porque é mais transmissível e acaba ocupando todos os hospedeiros disponíveis. Com isso, havia a expectativa de que ela poderia impedir ou desacelerar o avanço da variante Delta. Mas um relatório produzido pelo Instituto Adolfo Lutz revelou que a Delta está crescendo. A variante atingiu 23,5% dos casos na Grande São Paulo. Em menos de um mês após a identificação do primeiro caso de Delta na capital paulista, que foi reportado no dia 5 de julho, a variante conseguiu se espalhar rapidamente e já responde por 1 em cada 4 infecções por coronavírus na cidade de São Paulo. A Delta é considerada a mais transmissível de todas as identificadas até hoje. Além disso, a cepa se reproduz mais facilmente e os infectados apresentam alta carga viral até 1.260 vezes maior do que com outras variantes. As vacinas oferecem proteção de cerca de 90% contra a Covid grave, mas não impedem que a Delta se espalhe, pois pessoas imunizadas também podem pegar e transmitir o vírus. Por isso, segue obrigatório o uso de máscara, álcool em gel, o distanciamento de 1 metro e o veto a aglomerações.
A França recebeu uma multa recorde por não ter feito o suficiente para reduzir a poluição do ar. A autoridade administrativa máxima da França condenou o Estado francês a pagar 10 milhões de euros por não reduzir a poluição do ar a níveis aceitáveis. Esse valor equivale a 60 milhões de reais. O Conselho de Estado impôs esta multa recorde e alertou que voltaria a multar em alguns meses se as autoridades não agirem rápido. O Conselho de Estado, que se torna cada vez mais vigilante nas questões ambientais, disse que as medidas decididas pelo governo foram insuficientes para melhorar a qualidade do ar. Segundo o órgão, a poluição por dióxido de nitrogênio produzida pela queima de combustíveis fósseis, principalmente pelos automóveis, continua sendo excessiva em 5 áreas urbanas, incluindo Paris. A estimativa é que a poluição do ar cause por ano 40 mil mortes prematuras na França. Um projeto experimental de habitação verde em Chengdu, no sudoeste da China, atravessa o cinza e as pedras da cidade. O Jardim Florestal é uma experiência para quem busca viver em meio à vegetação e uma melhor qualidade do ar. Vistos do alto, estes prédios mais parecem grandes selvas verticais em meio à cidade de pedra e cimento. Os 8 edifícios com plantas exuberantes nos terraços dos apartamentos ocupam um bairro residencial de Chengdu, capital de Sichuan, no sudoeste da China. O projeto experimental foi batizado de Jardim Florestal Qi e foi lançado em 2018. Este lugar é chamado assim pois nos dá exatamente esta sensação. Temos e cultivamos nosso próprio jardim, por isso escolhemos aqui. Em algumas partes, a sensação é de que estamos em uma casa instalada na copa de uma árvore, em meio a uma floresta tropical. Um dos benefícios deste tipo de moradia para alguns residentes está na qualidade do ar. Uma vantagem considerável para quem vive em um dos países mais poluentes do mundo. Eu acho muito bom, o ar é ótimo e muito melhor do que em minhas casas antigas. O ar é bom ao acordar de manhã e as árvores verdes fazem bem para nós idosos. Elas são boas para os nossos olhos. Em outras partes do condomínio, a selva parece ter invadido varandas, coberto muros e avançado em um andar para o outro. A localização é muito boa e o tráfego é bem conveniente. Há um sistema de compras bem desenvolvido e tudo o que precisamos para morar e trabalhar aqui. Mas nem tudo são flores e verde. O jornal semi-oficial Global Times relatou a escassa taxa de ocupação dos 826 apartamentos. De acordo com os inquilinos, o desinteresse estaria motivado pela presença de muitos mosquitos que se proliferam à medida que a vegetação cresce. No chão é difícil perceber algo diferente em um campo de arroz no Japão, mas de cima é possível ver uma obra de arte que celebra os Jogos Olímpicos. Olha só. A famosa Grande Onda, o Monte Fuji de Katsushika Hokusai e um inconfundível ator de teatro kabuki. Imagens icônicas do Japão retratadas em um gigantesco campo de arroz. Uma colossal obra de arte com a qual a cidade de Oda celebra as Olimpíadas de Tóquio e mostra ao mundo a cultura do país oriental. Queríamos divulgar as artes japonesas da xilogravura ukiyo-e e do teatro kabuki em um campo de arroz, que por si só também é uma parte importante da nossa cultura. Ao mostrar a arte que influenciou tantos países no século XIX, queríamos apresentar novamente o Japão ao mundo. A ideia é ainda tentar ajudar os japoneses a redescobrir sua cultura. As imagens fazem parte de uma tradição anual iniciada em 2008 pela cidade de Gyoda. A cada ano, um comitê propõe um novo desenho e centenas de voluntários plantam variedades de arroz de diferentes cores. As enormes imagens produzidas podem ser vistas de um observatório próximo, a 50 metros de altura.
É muito mais dinâmico do que esperava. Acreditava que fosse algo mais simples, mas é muito complicado de realizar o traçado. Muito difícil mesmo. Fiquei impressionada que a arte no campo de arroz seja tão panorâmica. Os funcionários do Departamento de Agricultura japonês retiram as ervas daninhas do arrozal para evitar que diferentes safras se misturem. Normalmente, 1.000 pessoas trabalham na iniciativa, mas devido à pandemia, o quadro de funcionários foi reduzido pela metade. Em 2015, eles alcançaram um recorde no livro Guinness ao criar a maior obra de arte em campos de arroz do mundo, com 28.000 metros quadrados. Bonito, né? E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal Hit Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia e um ótimo sábado para você. Tchau!